Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Os primeiros meses de uma criança são cercados de cuidados. É preciso fazer uma série de exames para atestar que a saúde do bebê está bem. Um deles é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um teste que avalia a integridade da via auditiva do bebê. Então, ele avalia a orelha interna e se essa orelha está funcionando adequadamente. O exame é rápido e indolor e é indicado logo no primeiro mês de vida do bebê. O teste da orelhinha é realizado com um equipamento digital portátil e essa sonda é colocada no ouvido do bebê e esse equipamento emite sons, emite ondas sonoras e através do visor eu sei se o bebê escutou, sei como o ouvido dele reagiu aos sons que foram recebidos. Na verdade, esse é um teste de triagem, então ele é o primeiro passo. Então, se eu encontro alguma alteração nesse teste aqui, eu encaminho o bebê para outros exames complementares. Então, o teste da orelhinha é um exame básico, ele detecta a perda de audição, mas ele pode sofrer alterações por outros motivos. Então, o bebê que tem uma otite, que está com o ouvidinho inflamado, isso também atrapalha a realização do meu exame. Então, por ele, eu sei que tem alguma coisa errada. Então, a partir dele, eu encaminho para o médico, para o otorrinolaringologista, pedir outros exames. E aí a gente consegue ter um diagnóstico mais detalhado. Vanessa é mãe do pequeno Nicolas de apenas 15 dias. A técnica em enfermagem fez questão de seguir a orientação médica e trazer o filho para fazer o teste. A importância do teste é para poder já ver se desde pequenininho ele escuta bem, né? Aí quanto mais cedo, melhor para poder diagnosticar. E 50% dos casos de perda auditiva, o bebê não tem fatores de risco. Ou seja, são fatores provavelmente genéticos, alguma coisa aí no meio, mas que nada aconteceu de diferente, nada de intercorrência e o bebê aparece com uma perda. Então, é importante que ele seja avaliado, que essa perda seja descoberta o mais rápido possível para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e isso impacte menos na vida dele lá na frente. Então, quando ele entra na escola, desenvolvimento da linguagem, etc. Para falarmos mais sobre o assunto, nós recebemos aqui conosco o otorrinolaringologista, o Dr. Bruno de Castro. Bem-vindo, doutor. É um prazer. A gente queria começar fazendo uma perguntinha aqui. Eles falaram ali a respeito do bebezinho, né, recém-nascido. Mas existe alguma possibilidade de saber ainda no período da gestação? Não, no período da gestação ainda nós não temos equipamento para tal. A gente precisa da orelhinha da criança para que faça esse teste. Chama teste da orelhinha, tá? Tecnicamente é um exame até relativamente tranquilo, mas intraútero ainda não tem. O fato importante é saber que a partir de 6 meses de gestação, o ouvido da criança já está funcionando. Então, músicas, a mãe conversar com o seu bebê intraútero é importante. E essa maturação da audição vai até os 2 anos de idade. Então, é antes do nascimento, a partir dos 6 meses, até 2 anos de idade. Doutor Bruno, eu sou papai, fui papai há 25 anos atrás. No meu tempo, a gente ouvia e sabia do teste do pezinho, né? Esse teste da orelhinha eu desconhecia até hoje. É algo novo? Bom, existe uma portaria do Ministério da Saúde de outubro de 2004, 2004. Que foi implantado esse teste da orelhinha e especificamente aqui em Minas, a partir de, se não me engano, de 2006 para 2007, isso já está sendo feito universalmente, ou seja, toda criança que nasce, ela é obrigatoriamente. Mas faz de forma gratuita, é particular? Como é que a mãe sabe, assim, para levar e fazer? Sim, a logística disso no Sistema Único de Saúde, ela está sendo aprimorada, mas hoje ela já está muito bem implantada. Essa criança, quando nasce, o ideal é que faça esse teste da orelhinha antes da alta da maternidade. O pezinho já no próprio momento que nasce, hospital, né? Às vezes, quando isso não é possível, essa criança é encaminhada ao posto de saúde mais próximo da sua casa
E dentro dos primeiros 15, 20 dias, qualquer funcionário do posto de saúde consegue agendar isso em alguns serviços próprios que fazem esse teste que é o chamado teste da orelhinha. Que hoje em Belo Horizonte, especificamente, são 6 locais. Então, assim, essa criança já é direcionada para ser feita. O ideal é que fosse feito nas maternidades, para você conseguir cobrir 100% das crianças. Mas, infelizmente, ainda não é possível. Existe algum teste caseiro para a mãe que está em casa, que às vezes está na dúvida? Isso é fundamental, tá? Porque esse teste da orelhinha, ele determina naquele instante que a criança está ouvindo bem. Isso não quer dizer que ela vai ouvir bem para o resto do crescimento dela. Então é fundamental que a mãe sempre preste atenção no desenvolvimento do seu filho, tá? Porque uma criança que não escuta, ela vai ter um atraso na fala, um atraso no desenvolvimento. Então isso é fundamental. Eu costumo falar que quem é prioritário são os pais. Tentar descobrir, porque uma criança, por exemplo, com 2 anos de idade, ela já tem que estar falando 2 palavras seguidas. Quero água. É mais ou menos esse padrão que a gente segue. Doutor Bruno, a gente percebe que a preocupação da mamãe, aquele ser tão pequenininho e uns nascem tão pequenos, né? E o exame do pezinho é uma coisa que não traumatiza, que é uma tinta que é colocado ali, carimbo. Agora, tranquiliza um pouco a mamãe em relação a esse exame da orelhinha. É algo indolor? Eu sei que você trouxe aí um... Sim, eu trouxe um esquema aqui, um molde do ouvido, tá? Cortado. Isso aqui é um ouvido do lado direito. Bom, esse teste da orelhinha, o que é o teste da orelhinha? Ele avalia especificamente a tal da cóclea. Essa cóclea ela emite alguns ruídos e simplesmente a gente coloca uma sonda aqui dentro do ouvido da criança e vai captar esses ruídos. Uma vez avaliado isso, a gente sabe que essa parte aqui da criança está toda funcionando, tá? Obviamente, algumas crianças, isso dá negativo, esse teste, a criança, ou seja, não passou no teste. Mas pode ser uma coisa simples, pode ser uma sujeirinha que está entupido, pode ser alguma coisa. E isso sim, caso esse teste venha a ser negativo, quer dizer, a criancinha não passou no teste da orelhinha, ele vai ser encaminhado a um serviço de especialização em otorrinolaringologia para fazer outros testes. Ou simplesmente só limpar aqui e refazer o teste, que é o que a gente faz. Se ele passar no segundo teste, ótimo, a gente acompanha essa criança. A mãe pode fazer esse tipo de limpeza? A gente conhece o famoso cotonete, né? Os Como riscos é que é do isso cotonete. aí? Não. O cotonoide, ele é usado externamente na orelha. Sujeira atrás da orelha, externamente. Aqui dentro, não. Porque nós temos logo aqui no fundo uma membrana muito fininha, muito delgada, que é a membrana timpânica. E qualquer movimentação da criança, você pode traumatizar isso, levando a transtornos mais importantes. A importância que eu vejo na detecção desse problema, que pode ser um problema auditivo logo no início, porque automaticamente a audição está ligada à fala, não, doutor Bruno? E quanto mais cedo você identificar qualquer problema, também vai amenizar os traumas do início da fala dessa criança, não? Sim, a gente, é quase óbvio isso, mas a gente só consegue falar porque você escutou um dia. E a gente sabe que esse desenvolvimento da criança auditiva, o nervo auditivo, ele tem que ser estimulado. Então, a criança que nasce com a surdez, com a perda auditiva, esse nervo ele começa a se atrofiar. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente detecta essa perda auditiva e começar o estímulo de imediato para essa criança, melhor ela tem de desenvolvimento. Ou seja, crianças que, porventura, não escutam absolutamente nada, se você estimular com o aparelho auditivo e fizer um tratamento adequado, essa criança cresce normal. Intelectualmente, emocionalmente, socialmente e tal. Então, quanto mais cedo, sim. Se você esperar a partir de 6 meses de idade, a criança já começa a ter um déficit, inclusive emocional, em termos intelectuais, em termos de aprendizado. Sim. Existe como recuperar 100% ou não? Sim, existe, dependendo da patologia encontrada, tá? Porque, igual foi falado no vídeo, 50% das perdas auditivas são crianças que não têm absolutamente nada, nenhuma síndrome, nenhum problema, tá? Então, por isso, voltando ao caso, nós temos que fazer universalmente. Não só aquela criança que nasceu com desnutrição, aquela criança que ficou no CTI, essa tem que ser acompanhada mais de perto. Mas, se a gente for fazer esse exame só dessas crianças,
que tem problema de internação em CTI, que teve anemia e outros problemas genéticos, nós só vamos conseguir pegar 50% das crianças com perda auditiva. Falando sobre esses 50%, eu acho bastante válido a gente poder reforçar, porque o principal motivo no Brasil sobre algum problema de surdez são infecções nas mamães grávidas. Sim. Né? Então a gente vê assim, estimativas como sífilis, rubéola, toxoplasmose. Então é importante ficar esse alerta às mamães também do cuidado aí no pré-natal, na gestação. O cuidado pré-natal é fundamental, não só para a audição, tá? A gente sabe que a rubéola congênita, ou seja, a criança que nasce com rubéola, que a mãe adquiriu na gestação, além de problemas auditivos, o sarampo, várias outras patologias que são investigadas no pré-natal, além do problema auditivo, ela pode dar uma infinidade de outros transtornos. E Isso se é fundamental. a gente falar assim, da vida dessa pessoa, né? É possível uma pessoa que tem um problema auditivo, ter uma vida normal, ela conseguir se relacionar com outras pessoas? A gente sabe, né? Na nossa igreja a gente tem um ministério ali com surdos, né? E como é que é? Até essa introdução da Libras, no caso, já para uma mãe que já detectou que o filho tem esse problema, como ela deve lidar com isso para frente? Bom, é óbvio que isso aí não é só para a gente ter uma noção. A deficiência auditiva é a terceira deficiência que a gente tem no Brasil, né? Que não é o fim do mundo. Hoje a gente tem aparelhos auditivos de altíssima qualidade, nós temos tratamentos multidisciplinares com psicólogos, com fonoaudiólogos, com uma infinidade de colegas, um tratamento multidisciplinar que a gente consegue socializar esse paciente com perda auditiva facilmente. Esse paciente ele é introduzido à sociedade tranquilamente. Eu vi umas informações assim, que eu achei interessante sobre uma pesquisa que diz não expor a criança ao cigarro. Bom, aí é um outro tipo de patologia. Existe uma otite, vou voltar ao meu molde aqui, ao meu modelo. Existe um tipo de secreção que junta aqui dentro do ouvido médio, que é atrás da membrana timpânica, que a gente chama de otite média serosa, ou otite média secretora, tá? Por falta de um funcionamento de uma tuba, de um canal que liga do nariz lá dentro do ouvido. Bom, isso junta-se uma secreção no ouvido médio da criança, que não é a cera comum que a gente está acostumado. Essa secreção causa uma baixa auditiva na criança. Isso também tem que ser avaliado no decorrer do crescimento. E isso, uma das causas para essa patologia é o cigarro dos pais em casa. Poeira e tantas outras coisas. Né? Tudo que obstrui o nariz, cigarro dos pais, obstrução, a gente costuma falar que deve evitar a criança tomar mamadeira deitada, porque a mamadeira pode, o fato de beber deitado, essa tuba pode entupir, tá? Então, assim, a escolinha precoce, a criança pode gerar infecções de ouvido mais precoce, né? Então, assim, mas o cigarro dos pais é fundamental. Quando chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto, a criança está com perda auditiva, tem essa tipo otite média secretora, alguém dos pais fuma, o avô fuma, a avó fuma. Então, já é um detector ali. E aí eu já detecta isso e já pede para manter a distância. A cada 10 mil crianças, a gente tem 30 com deficiência. Isso é grande? Isso é muito, doutor Isso Bruno? Isso é grande. Passando isso, não para 10 mil, que às vezes o telespectador fica, a cada 1.000 crianças, de 1 a 6 tem problema auditivo. Uau, é sério. 1 a 6. Essas crianças que têm problemas de CTI, que nascem com algum problema, que tem problema na gestação, no parto e tal, que frequentam o CTI, 10, 15, 20 dias de CTI, a estatística ainda é pior. É de 1 a 4 crianças para cada 100. Uau. Então, a cada 100 crianças que saem do CTI, essas sim elas têm que ser investigadas e acompanhadas bem de perto. Então, é 1 a 4 para cada 100 crianças. Então, essa estatística é muito Independente do caso, você tem uma incidência maior, por exemplo, mais meninos do que meninas, ou uma faixa etária em que essas infecções podem acontecer? Estatisticamente, essa patologia que eu falei agora da otite média secretora, que junta secreção dentro do ouvido médio da criança, ela estatisticamente mais em meninos homens. Por quê? Não se sabe, mas estatisticamente sim. Maior. Então, geralmente, o menino ele tem um pouquinho mais de problema do que a menina. Os meninos são mais difíceis de escutar mesmo, Já tá vendo, né? já desde a infância, né? Mulher ouve mais, né? Eu acho que mulher fala mais, Ah, né? é? Mas assim, em relação até isso de falar,
a gente falou um pouquinho antes do teste caseiro, né? Isso pode ser uma forma da mãe testar, né? A gente pesquisando, a gente viu também que a criança que às vezes tem um problema, ela vai perceber a fala só quando ela olha, né? Diferente de quando a mãe fala e ela escuta e fica aquela coisa procurando. Isso pode ser uma forma também de identificar o problema, né? Sim, o que a gente vê muito na criança, que a mãe deve perceber, por exemplo, a criança está lá na cozinha, cai um prato e a criança assusta. Isso é um sinal que ela escutou. Existe um reflexo que a gente faz muito, as colegas fonoaudiólogas fazem muito, que é o reflexo cócleo-palpebral. Quer dizer, é um estímulo sonoro súbito que a criancinha fecha o olho. Ela assusta e fecha o olho. Esse é um reflexo que a gente vê, às vezes usa junto desse teste da orelhinha. Você chega atrás de uma criança e bate uma palma alta ou um barulho intenso, a criança fecha o olhinho, independente dela estar vendo aquela palma. Entendeu? Então isso já ajuda. Mas as mães geralmente percebem que a criança dela não está ouvindo, não tá. Porque a criança, quando você fala, ela tem que olhar em direção ao som. Tá? Ela tem movimentações do pescoço e da cabeça em direção ao som. E isso é uma maturação lenta. Chega ao ponto de, a um determinado período, ela olha diretamente para o som onde está sendo... Mas o teste da orelhinha é 100% eficiente nesse primeiro momento de vida aí da criança? Sim, ele é fundamental. A gente precisa fazer essa triagem, igual o teste do pezinho, tá? Só voltando ao teste do pezinho, o teste do pezinho usa sangue. Então tem um furinho. Tem um furinho não é só a imagem. Aquilo é falando que realmente fez o teste do pezinho. Mas tem um furinho e colhe o sangue. Que são 4 doenças avaliadas. Que a estatística é infinita, é 1 para cada 30 mil criança e tal. Então o teste do pezinho, ela faz 30 mil exames para achar um adequado. Diferente do auditivo. Do auditivo a gente faz, em 1000 crianças a gente acha 4, 5, 6 crianças. Acho que seria legal, Isa, doutor Bruno, já de uma forma mais condensada e até mesmo prática para o nosso telespectador, você dá uma pontuada, olha, importante a mamãe, os cuidados na gestação, no primeiro momento. Nesse período de maturação que você falou, e até os 2 anos. Papai cercar de que realmente seja feito o exame da orelhinha. Né? Isso é fundamental, né? Aos pais, eu vou incluir o pai no rol também. Obviamente que a criança está escutando desde o 6º mês de gestação, então é fundamental você ter um estímulo, porque nada também funciona se não houver um estímulo. Então, a mãe tem que estimular, após o nascimento, cantar, conversar com essa criança e tentar perceber se essa criança não tem uma audição adequada. Caso isso ocorra, procura um otorrinolaringologista, procura um fonoaudiólogo, nós vamos tentar fazer esse teste da orelhinha o mais precoce possível. Quanto mais precoce, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor para a sua criança, melhor para o seu filho. E sempre ressaltando, né, sempre, em qualquer momento, a presença de um profissional, buscando sempre um otorrinolaringologista para essas suspeitas todas, a própria avaliação do exame do pezinho. Doutor Bruno, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Queria aproveitar que você deixasse para os papais e para as mamães todo o seu contato, para que uma possível visita, uma consulta, possam te procurar. Bom, eu trabalho em alguns hospitais, mas a referência maior é meu consultório. Eu trabalho na clínica Alves de Souza, cujo telefone é 3222-2115, 3222-2115, e estão à disposição lá para qualquer tipo de testes, qualquer criança para ser avaliada, até mesmo adulto, sem restrição nenhuma. Bacana. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.